quero te convidar aí para que você abra a tua Bíblia em nome de Jesus, lá em Romanos 8, 28. Vamos ler apenas 3 versículos. Romanos 8, 28. Se você estiver utilizando aí agora o seu celular, abra a tua Bíblia, ou abra no celular do seu esposo, do seu filho, ou qualquer outro familiar que estiver aí ao teu lado. Vamos meditar juntos nessa palavra, e você que está talvez sozinho, vamos acompanhar pelo telão, para que você possa aí entender um pouco mais da palavra de Deus. Romanos 8, 28, 30 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, queridos? Bendito seja a palavra do nosso Senhor. Queridos, estamos vivendo aí, como foi dito pelo nosso pastor, um momento difícil, né, da nossa nação, um momento difícil nas nossas famílias, um momento difícil que não só a nossa nação, mas todo mundo tem vivido um momento complicado, um momento que eu diria até aterrorizante para muitos que infelizmente não estão conseguindo administrar essa quarentena, essa Covid, essa pandemia que já vem acarretando aí, já vem infelizmente fazendo parte do nosso cotidiano há mais de ano. E é diante de tudo isso que nós temos vivido na nossa nação, que tudo está sendo repensado, de tudo que está sendo revisto, os nossos comportamentos, as nossas rotinas, todas estão sendo modificadas para que nós nos preservemos e para que nós consigamos preservar a vida daqueles que estão ao nosso derredor. Já estávamos até comemorando, né, quase que comemorando aí a saída uma possível saída dessa pandemia. Já estávamos enxergando lá a luz no túnel, né, a luzinha no final do túnel, e para nossa infelicidade vimos que aquela luzinha na verdade era o trem que estava vindo em nossa direção, em função dessa transformação, aí, essa mutação do vírus, que infelizmente veio de forma mais avassaladora sobre o nosso povo, sobre a nossa vida, e os cuidados precisavam ser redobrados para que nós não fôssemos contaminados com essa doença. Tem alguns até que tentam amenizar a situação, né, dizendo que porque a peste negra foi muito mais arrebentou muito mais a nação, o mundo inclusive, né, onde foram dizimados aproximadamente 75 mil pessoas, 75 milhões de pessoas foram mortas com a peste negra. Arrebentou praticamente 40% da Europa, depois vieram outras pandemias, uma das que mais avassaladoras que nós passamos foi a espanhola, que na verdade acabou nem nascendo na Espanha, né, mas teve esse nome, em que arrebentou mais de 40 milhões de pessoas. Aí os camaradas vêm querer alegar que não, Covid, pandemia, não, é tranquilo, só matou 310 mil pessoas, não chegou nem a milhão, não matou nem a milhão. Vai falar isso para alguém que perdeu seu familiar, vai falar isso para alguém que perdeu seu pai, sua mãe, seu filho, vai ver se ele vai estar interessado que a outra matou milhões. Ela está preocupada que está matando agora. São 300 mil pessoas já mortas. Mas, queridos, diante de tudo isso, eu tenho visto a mão de Deus na minha vida. Eu tenho visto a mão de Deus sobre esta igreja, sobre a vida de muitos que estão acompanhando esse canal, sobre a vida de muitos que têm entrado em contato conosco através das redes sociais, pedindo oração não só por aqueles que estão enfermos, que estão acometidos deste mal, mas daqueles também que estão com suspeita e que já começa a passar um turbilhão de coisas, o medo porque o vizinho morreu, porque o outro primo morreu, porque o outro morreu, e o pânico da maioria das vezes está sendo instaurado
sobre essas vidas. Mas eu quero ser um profeta do Senhor neste lugar e neste dia para a tua vida. Eu quero dizer que se você continuar firme, confiando nas promessas do Senhor, confiando naquele que tem cuidado da minha vida, da tua vida, da nossa nação, Ele vai fazer com que você passe por isso. E você não vai sentir essa dor, que às vezes a gente acaba nos surpreendendo, nos apegando a algo que ainda nem existe, que ainda nem se passou, e a gente acaba trazendo isso para os dias atuais, tendo um sofrimento que é desnecessário ou até precipitado em muitas das vezes. Não sabemos como é a matemática do Senhor, não sabemos como é o agir do Senhor, mas Ele permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida, para que depois nós venhamos entender. E não quero dizer que com essa palavra que nós acabamos de ler aqui, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, como muitos, ao contrário, muitos entendem que não, se você passar esse mal, é porque uma outra coisa boa está por vir. No exemplo prático, se você perdeu o teu carro porque você não conseguiu pagar, fica tranquilo, porque se você estivesse com ele, você teria sofrido aquele acidente. Não, essa palavra não quer dizer isso, que uma coisa má aconteceu para que uma outra boa viesse a acontecer. Não é isso que o texto nos diz. Mas em muitas das vezes, ou a maioria delas, a mão do Senhor tem visto, tem guiado, tem nos direcionado para aquilo que são os propósitos dele na minha e na vida daqueles todos que estão aqui e na vida de você que está nos assistindo. E como que eu justifico isso que eu acabei de falar? Lá no versículo 29, que diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, porque, como diz o início do versículo, porquanto aos que de antemão conheceu, eles os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, queridos, tudo aquilo que Deus permite que aconteça nas nossas vidas é exatamente para que nós sejamos ainda mais parecidos com o nosso amado e Pai Jesus Cristo. É para que nós nos tornemos ainda mais parecidos com aquele que entregou a sua vida no Calvário, aquele que se entregou pela minha e pela tua vida. É exatamente isso que Deus quer que nós possamos fazer a cada dia. E às vezes, dentro da sua infinita sabedoria, Ele nos conduz para que esse propósito, que é o que Deus tem para a humanidade, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. Seja imitadores de Cristo, como Paulo foi, relata isso lá em 1 Coríntios, seja ter a mente de Cristo. Entenda, quando você vê de uma forma mais ampla o Evangelho, você entende exatamente o propósito do Senhor. É que aquilo que muitos outros já dizem, Deus condensa nisso aqui, dizendo que Ele permite que muitas coisas aconteçam para o nosso bem, para que nós continuemos a ser imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Porque quando nós assim não fizermos, nós estamos fora daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, queridos. E Deus não quer, Deus já nos falou que Ele não tem prazer nenhum na morte de ninguém. Ele gostaria que todos se salvassem. Mas existe algo chamado livre-arbítrio. Por mais que muitos não concordem, existe algo chamado livre-arbítrio, em que você escolhe ser um imitador de Cristo, entender, ser um imitador de Cristo na terra, nos tempos atuais, para que nós venhamos no final daquele grande dia, no período do arrebatamento, seja ele quando vier, pois nenhum de nós sabemos, a Bíblia nos ensina que esse grande dia virá como um piscar de olhos, e é exatamente neste momento que nós precisamos continuar sendo imitadores de Cristo, reconhecendo Ele como nosso único e suficiente Salvador, praticando a fé que já foi colocada no nosso coração e na nossa mente, para que nós estejamos com o nosso passaporte garantido para o céu. E diante de tudo isso que nós temos passado, querido, eu tenho visto que, apesar dos pesares, seja nos altos e baixos que a vida nos permite passar, que o Senhor nos permite passar, a minha grande razão de continuar fiel a essa palavra, sendo imitador, sendo filho amado do meu Senhor, é que nós estaremos muito em breve nos encontrando no céu. A nossa morada externa, a nossa morada eterna está sendo preparada pelo nosso Deus, querido. E não existe maior satisfação ou motivação que me faz enfrentar todos os dias o mal dessa terra. A cada mal o seu dia, não sofrendo pelo amanhã, mas entendendo aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que, como relatado lá em Jó 42,
Os planos de Deus não podem ser frustrados. Querido, nós não entendemos como os mecanismos do Senhor para que eu e você continuemos fiel na palavra dele. Ele sabe que a nossa estrutura é diferente de um para outro, que talvez para te abater tem que ser algo de avassalador, mais ou menos como foi a vida de Jó, que arrebentou com tudo, destruiu família, destruiu propriedade, situação financeira. E olha que milagre que Deus fez na vida desse cara, que foi a restituição de tudo aquilo que ele perdeu. Não estou dizendo que nós precisemos passar por isso para dizer o quanto nós amamos a Deus, mas estou te dizendo que nós somos carne, que nós somos fracos, que nós sentimos na nossa alma a dor de uma perda, mas diante desta palavra, diante deste domingo abençoado pelo Senhor, que te possibilitou estar ouvindo essa palavra, aguenta firme. Essa tempestade vai passar, essa pandemia vai passar, e nós vamos cantar o hino da vitória, querido. Eu sei que é difícil administrar tudo isso, eu sei que muitas das vezes quando nós perdemos aquele que nós amamos, aquele que nosso amigo, que vive junto ou que vive distante, mas o sentimento de perda, ele dói. Mas, querido, os princípios do Senhor já estão escritos aqui. Para aquele que conhece só um pouquinho, não precisa ser muito não, mas só um pouquinho de Bíblia, já está entendendo que o fim se aproxima, que os dias estão se aliviando a cada hora que passa. E, querido, isso não vai mudar, muito pelo contrário, vai ser daqui para pior. A gente pede a misericórdia, a gente ora pela nação, a gente ora pelos nossos dirigentes, mas a palavra ela vai se cumprir. Então o que eu quero deixar hoje no teu coração, na tua mente, é que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que você, apesar dos pesares, apesar de tudo aquilo que o Senhor permite que aconteçam àqueles que o amam, que você entenda, que você aceite, que você compreenda os princípios do Senhor para as nossas vidas. Lá no 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo já nos ensina aqui que esta palavra não é para todos. Esta palavra aqui é para aqueles que amam a Deus, porque se nós amamos a Deus, nós começamos a entender um pouco do que todo esse livro, todos esses 66 livros querem dizer às nossas vidas, para que nós o tenhamos como prioridade nas nossas vidas e sejamos a imagem e semelhança do Senhor para o nosso convívio nessa terra. O próprio Paulo já nos ensina aqui que diante desse amor, o custo não seria pequeno. Sofremos aflições, sofremos maltratos, somos apedrejados, alguns em outras nações do nosso mundo são decapitados, perdem seus membros por amor a essa palavra. Eu louvo a Deus que a gente ainda pode adorá-lo com toda a liberdade do nosso país. Eu louvo ao Senhor porque ainda não temos nenhum tipo de perseguição tão ferrenha quanto esses outros povos estão vivendo, queridos. E a gente tem que agradecer a Deus por ainda termos um livro que nós possamos consultar todos os dias, por ainda podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar, na praça, no escritório, em casa, no quintal, abrindo a tua janela e dizendo: Senhor, eu estou aqui, meu Pai. Senhor, abençoa essa nação, guarda essa família, guarda o meu vizinho, guarda aquele parente, porque os dias são difíceis, mas nós ainda possamos adorá-lo em espírito e em verdade. E o nosso Deus está à procura de todos aqueles que possam fazer isso de livre e espontânea vontade, querido. De toda a liberalidade que você tem hoje dentro do seu ser, de poder entender que Deus continua no controle da tua vida. Deus não está deixando nada passar desapercebido, mas nós precisamos entender quais são os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Porque assim como Ele diz aqui que esta palavra coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eles ainda são daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse propósito do Senhor complementa no 29, que foi o que nós acabamos de ler, que o propósito de Deus é que nós sejamos imitadores de Cristo, que nós como verdadeiros cristãos não simplesmente possamos olhar para o nosso umbigo e estar preocupado Senhor, proteja a minha casa, Senhor, esse aqui morreu, aquele da frente da minha casa morreu, o lá de trás morreu, mas Senhor, abençoa a minha casa. Não, queridos. A gente tem que estar preocupado com o povo de Deus. A gente tem que estar preocupado com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho como você conhece. Este é o momento em que os corações estão aflitos e essas pessoas estão precisando ainda mais do teu exemplo como verdadeiro cristão na vida de cada uma delas.
E assim como nós não entendemos quais são esses planos que o Senhor tem colocado para cada um de nós, quando nós fazemos o mínimo, que é ser o imitador de Cristo, como a Bíblia nos orienta, e aí nós passamos a entender aquilo que o Senhor fez no seu tempo e faz no tempo de hoje através das nossas vidas, nós deveríamos nos sentir muito mais comprometidos com a palavra, porque, querido, não vai descer um anjo do céu aqui, vai sair pregando na rua, se eu e você pode fazer isso. Hoje nós temos uma rede social, e quando você coloca uma palavra lá que impacta muitas outras pessoas, essa palavra, quando ela vem do Espírito Santo mesmo, com a intenção de evangelizar, de levar o evangelho adiante, essa palavra ela é propagada através de um clique. E se Deus permitiu que nós vivêssemos nessa época agora, é para fazer a diferença com as ferramentas que nós temos. Então, no nome de Jesus Cristo, não seja negligente com aquilo que Deus nos possibilita fazer, e por N motivos a gente deixa de fazer, e prefere compartilhar coisas que são irrisórias, coisas que não somam na vida de ninguém, e deixa de falar daquilo que é tarefa para nós como cristão, vivendo o evangelho que Deus nos possibilita viver. Paulo já vivenciou tudo isso aqui, foi o camarada que sofreu, que passou aflição, que tomou pedrada, que tomou varada, na época dele, por amor à palavra de Deus. E aí é nesse momento que eu entendo que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Entre diversos personagens da Bíblia, desde a época lá do Velho Testamento, que vem se propagando e passou por muitos outros, chegou na vida de Paulo, que é o que nós estamos lendo aqui, foram todos por amor a Deus. E aí Deus me levou uma reflexão, meus irmãos, que diante desse grande plano que Ele tem para a nossa nação, assim como foi para as outras nações, para o mundo, desde que mundo é mundo, esses propósitos eles vêm se cumprindo. E Deus, utilizando a sua sabedoria que é infinita, Ele já vem preparando e utilizando aqueles que já foram mártires na nossa história, que vêm através de Paulo. Todos eles, amando a palavra, fizeram com que tudo isso acontecesse. Aí vem para 200, 300 anos atrás, a reforma da igreja, tudo aquilo que aconteceu para o bem daqueles que amam a Deus e o evangelho seja propagado. Foram através desses que já sofreram pela palavra que hoje nós podemos usufruir de todas esses ferramentais que nós temos hoje na propagação do evangelho. Então, em nome de Jesus Cristo, abra um pouquinho o leque e olha o quanto Deus tem trabalhado desde que mundo é mundo para que nós vivêssemos hoje o evangelho que eu e você estamos vivendo na terra. E não é justo que esse propósito que Ele tem aqui, segundo o seu propósito que deu para cada um de nós, que nós simplesmente nos fechemos em nossas ostras espirituais, nos fechemos em nosso mundo, dizendo que está acontecendo lá fora, que para dentro da minha casa estou salvo. Não, queridos, Deus não quer isso para nós. Graças ao bom Deus, que eu e alguns irmãos aqui da igreja ainda não fomos acometidos deste mal, e estamos na ativa, estamos visitando. Infelizmente tivemos um fato que não foi nada tranquilo. Eu não quero mencionar nisso porque a saudade bate no peito e a gente não quer misturar as coisas, mas a gente sente a perda. E olha que não é nem de um ente querido, é de um amigo nosso, um crente, um varão valoroso, um diácono que fez a diferença aqui em nosso meio enquanto esteve vivo. E a saudade ela vai ficar porque a gente, como eu disse, a gente não consegue entender os propósitos do Senhor, mas nós entendemos através dessa palavra, que talvez foi através da vida desse irmão. Tudo bem, nós entendemos que muitos que estão sendo acometidos deste mal, muitos que não consigam se libertar, não consigam se curar, infelizmente descem à sepultura por N motivos, ou por excesso de peso, por problemas de pressão, por problemas físicos, doenças pré-existentes, uma série de coisas. Mas no final das contas, nós queremos justificar em alguém, colocar a culpa em alguém por causa das perdas que nós tivemos. Porque ninguém quer perder, queridos. Principalmente quando alguém que você dependia como um amigo, como um parente, como um pai. Nós não queremos acreditar que as coisas acontecem. Infelizmente, o Senhor tem os pensamentos que são muito maiores que os nossos, e os seus propósitos são muito maiores que os nossos. E a gente vivendo diante de tudo isso, a gente procura entender, Senhor, mas por que essas coisas têm acontecido no nosso meio? Senhor, por que isso tem acontecido dentro da minha família? Aí, fatalmente, você acaba viajando, e aí você começa a lembrar de pessoas que não servem ao Senhor, que praticam o mal, que não respeita pai e mãe, e nem o raio do coronavírus o camarada pegou. Aí você fica indignado. Se você não for um crente que realmente está baseado nas palavras de Deus, que está entendendo que esses propósitos são muito maiores que os nossos, muitos se desviam.
E infelizmente eu tenho ouvido muitas justificativas desse nível, querendo dizer que é por isso que eu não estou mais dentro da igreja, porque Deus não me ouve, porque Deus, desde quando Deus tem a obrigação de fazer aquilo que nós queremos? Obrigação de fazer, Deus faz porque Ele nos ama, porque Ele ama a nossa casa, ama a nossa vida, e sabe que mal, que dor que aquilo vai trazer. Mas queridos, os sonhos, os planos do Senhor são muito maiores que os nossos. Eu sei que é difícil. Eu não perdi ninguém da minha família ainda, em nome de Jesus peço que isso não aconteça, mas conheço muitos que perderam. E foi no desenrolar dessas perdas que milagres aconteceram dentro dessas igrejas e dentro dessas famílias. Uma pessoa entrou em contato comigo há poucos dias atrás, em prantos, chorando em prantos, por causa da perda do pastor dele. Eu falei, rapaz, mas que amor tremendo por alguém que nem tinha nenhum laço sanguíneo, mas o cara desesperado, angustiado, chateado, o pastor dele já estava internado há muito tempo, até que veio a notícia que ele faleceu. E esse camarada ele ficou tão desolado, mas aí depois de todo o choro, de toda a lamentação, ele entendeu, falou, pastor, eu entendi por que Deus levou o meu pastor. Porque ele fez a obra perfeita dentro da nossa comunidade, que não era grande, mas foi através do estado de saúde que ele ficou em acompanhamento médico, em UTI, que muitos voltaram para a igreja, que muitos se uniram no mesmo propósito de oração, que já estavam desviados por N motivos, que ele falando que eu voltei a congregar, eu amava muito, mas estava distante, eu mesmo sabia disso. Eu voltei a estar presente dentro daquilo que Deus queria para a minha vida, a minha família voltou a congregar, e aí foi no meu coração que eu entendi que neste caso específico, algo que eu vivi, Deus tinha o propósito para este pastor, para que todas essas almas pudessem voltar a adorar e a reconhecer Cristo como seu Salvador. Então, queridos, entendam que quando Deus, sempre que Deus age de tal maneira dentro das nossas vidas, pois a palavra ela vai ao encontro para o bem daqueles que amam a Deus, não é, mais uma vez eu digo, que não é justificando que uma coisa ruim tem que acontecer para que uma boa aconteça. Não, fatalmente isso pode acontecer, mas dentro da grandiosidade da sabedoria de Deus, isso pode acontecer e isso vai acontecer muito mais. Eu espero que não, mas se isso não prorrogar, se isso não acabar hoje, muitos ainda vão passar por isso. E eu peço a Deus que o Espírito Santo os console, que o Espírito Santo dê a interpretação, que fale ao seu coração, que justifique eles de tudo aquilo que eles têm passado, para que eles não se desviem do caminho do Senhor. Porque os dias estão se abreviando, querido. Eu vejo que muitas pessoas estão morrendo, estão descendo a sepultura, e muitas delas ainda ao seu redor não entenderam a necessidade de se voltarem a Cristo, ao nosso Salvador. Por mais exemplos que tenham acontecido dentro da nossa nação, as pessoas ainda não estão entendendo, as pessoas ainda não estão parando para orar e entender, falar, Senhor, parece que alguma coisa está acontecendo aí, o mundo está se modificando, e olhe lá, se aquilo que foi profetizado por algumas pessoas de Deus acontecer, o negócio pode ficar ainda pior. Pode ser que tenha um período de melhoria, mas pode ser que outras coisas ainda venham, porque mais uma vez eu volto a dizer, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela vai se cumprir. E bem daqueles que continuem de pé, porque aqueles que caírem e não conseguirem se levantar novamente, queridos, infelizmente, o mal pode ser maior do que aqueles que eles estejam passando hoje. E é diante de todos esses problemas que nós temos passado, querido, que eu gostaria de te deixar apenas 2 lições. Uma delas se encontra lá em 2 Crônicas, coloca para a gente em nome de Jesus, 2 Crônicas 7,14. É um momento de indecisão, é um momento que nós não sabemos o que fazer, como será, o que vai ser, mas quando você está certo daquilo que Deus tem, como nós lemos aqui, como propósito para a tua vida, você continua caminhando, queridos. Você não desmorece, você não volta, porque a Bíblia também nos ensina que Deus não abençoa, não guarda, não tem prazer naquele que olha para trás, naquele que tirou a mão do arado, continua lutando em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus te dê o consolo necessário, que Ele venha ao encontro da tua estrutura física, emocional, que Ele venha te dar o cuidado necessário para que você não desanime. Em casos de famílias,
que infelizmente perderam parte delas, ou até muitos deles. Se não for você que permaneça de pé, você vai arrebentar com todos aqueles que hoje têm depositado a confiança de Deus na tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, seja sábio, tenha a sabedoria do céu, que diante de todos esses problemas, você é um escolhido de Deus para fazer a diferença na onde você está hoje. Quando a palavra nos ensina aqui que você é um predestinado, Deus o escolheu de antemão quer dizer que foi antes, e aí ele confirma dizendo que você é um predestinado. Depois você dá uma pesquisadinha aí, o que é predestinado no dicionário. Eu já vou te adiantar aqui para você não perder tempo. Predestinado é todo aquele que tem um propósito maior, e no item teologia, aqueles que são predestinados, escolhidos por Deus para dar continuidade a uma grande obra. Querido, você é um escolhido de Deus para fazer a grande obra dele aqui na terra. Você é um predestinado de Deus para fazer a diferença no meio que você se encontra, seja ele familiar, social, profissional, empresarial. Você é um escolhido de Deus para fazer a diferença. Não decepcione o Senhor não fazendo aquilo que você foi convocado a fazer. E volto a dizer, se você ama a palavra de Deus, você é uma dessas pessoas. Não é para todos? Não é para todos, mas é para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, faça a diferença em nome de Jesus Cristo. 2 Crônicas 7,14. Diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, a partir daí, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e salvarei a sua terra. Queridos, nunca antes, eu pelo menos na minha geração, eu nunca vivi antes um problema tão grande que tenha assolado não só a nossa nação, mas o mundo. E eu entendo que através da nossa sabedoria, nosso pouco conhecimento, não há nada mais precioso que o povo de Deus possa fazer se não for buscar a face de Deus. As pessoas ainda estão se mantendo debaixo, em cima dos seus patamares, em cima dos seus palanques, não se humilhando à vontade do Senhor. Parece que Deus tem que arrebentar para entender o que é o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós. E esse não é o momento, queridos. Esse é o momento em que nós devemos orar e buscar e nos converter dos nossos maus caminhos. Então, em nome de Jesus Cristo, você que já conhece o verdadeiro sentido da palavra, você que é um convertido que tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, leve essa palavra àqueles que ainda não o conhecem. Faça com que essas pessoas entendam a necessidade de buscar a Deus, pedindo misericórdia, para que Ele venha, nos perdoe dos nossos pecados e venha a sarar a nossa terra. A nossa terra está judiada, queridos. Muito cheiro de podridão está chegando ao céu. E o nosso Deus, Ele é especialista em resolver esse tipo de problema. Já resolveu isso em outros momentos da nossa história, da Arca de Noé, depois da passagem dos 2 anjos, em que arrebentou toda aquela cidade, Sodoma e Gomorra. O Senhor é especialista, quando Ele quer arrebentar com tudo, Ele tem os seus modos de fazer. Enquanto isso não acontece de forma tão avassaladora na nossa nação, porque os sinais já estão sendo mostrados, já estão dentro ditos, e todos têm ciência disso, volte ao Senhor. Venha buscar. Esse não é o momento de ganhar dinheiro, esse não é o momento de ficar rico, esse não é o momento de fazer tudo aquilo que seja diferente da palavra do Senhor, porque é exatamente quando nós nos portarmos desta forma, quando nós buscarmos aos planos do Senhor, através da busca da sua face e da oração, o Senhor nos promete aqui, que Ele vai ouvir o nosso clamor, que Ele vai entender a angústia que tem dentro dos nossos corações e aquilo que é necessário para que o milagre se verifique sobre a nossa terra. Graças a Deus que Ele tem levantado pessoas na nossa nação, grandes líderes religiosos influentes, que têm levantado multidões para buscar o Senhor. E a nossa busca não tem que ser um único evento isolado, tem que ser algo constante. Eu entendo que esses grandes movimentos são para que nós possamos dar o start na nossa vida, daquele que buscava e não buscou mais, daquele que busca dia sim, dia não, que nós passemos a buscar o Senhor todos os dias, buscando Ele de manhã, de tarde, à noite. Não precisa orar 2, 4, 5 horas, mas que todo momento você tenha o sentimento de que, Senhor, eu preciso buscar a Tua face. Não só pelos meus cristãos bons que o Senhor tem guardado, mas pela vida de cada um dos meus irmãos, que nós recebemos diariamente um monte de mensagem de pessoas que infelizmente estão falecendo. Outras que estão acometidos deste mal, e que em nome de Jesus
pela fé, queridos. É pela fé que nós vamos buscar a face do nosso Deus. E que Ele venha, em nome de Jesus Cristo, a sarar a nossa terra. Que Ele venha a colocar a sua mão poderosa de forma benigna. Porque nós já falamos aqui, o Senhor não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Mas para que esse bem seja manifesto sobre as nossas vidas, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, é necessário que eles se voltem a Deus, para que então os planos deles possam acontecer em nossas vidas.